Novidades que conectam o presente ao futuro. É disso que o Boletim Suprem de hoje está cheio. Vamos falar sobre tecnologia sustentável, iniciativas de arte e inclusão social, um transplante pioneiro e até os benefícios terapêuticos do contato com a natureza. Então já deixa o seu like no vídeo para dar aquela força e vem com a gente conferir tudo isso e muito mais. 2025 já começou e a reforma tributária no Brasil já está em vigor. Dentre outras coisas, a nova legislação define as regras de arrecadação e vai substituir tributos. Você descobre como ela vai impactar na sua vida com a repórter Isabela Souza. A primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi sancionada em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 16 de janeiro. A nova lei regulamenta a implementação dos novos tributos sobre o consumo IBS e CBS, que formam o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, além do imposto seletivo que incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Com a reforma tributária, a cesta básica fica 100% isenta de imposto sobre o consumo e o sistema de cashback deve garantir a devolução personalizada do imposto às famílias de baixa renda inscritas no CAD único. Entre os produtos da cesta básica isentos de impostos estão açúcar, sal, arroz, feijão, aveia, farinhas de mandioca e trigo, tapioca, grão de milho, fórmulas infantis e pão francês. Outros alimentos estarão isentos e alguns terão descontos de 60% na alíquota padrão, como frutas frescas, hortaliças, além de amido de milho, extrato de tomate e compostos lácteos, mel natural, massas, óleo de soja e pão de forma. A reforma tributária se fez necessária porque o sistema atual, com diversos tributos e alíquotas diferentes em cada estado e município, é complexo e burocrático. Com a reforma existirá apenas o IBS, que será destinado aos estados e municípios, e a CBS, que será destinada à União. Com isso, a tributação será mais previsível, permitindo o planejamento tributário melhor das empresas, o que auxiliará na redução de seus custos empresariais e poderá, ao fim, beneficiar o consumidor. Isso auxiliará no aumento do poder de compra da população. Entretanto, a reforma ainda apresenta desafios, vez que, para alguns setores, a carga tributária pode aumentar. Assim, entendo que a reforma tributária é importante para o Brasil como um todo, mas será preciso cautela do governo para não prejudicar determinados setores. Vai ser uma mudança gradual a partir de 2026. O consumidor deve ficar de olho nos produtos que serão isentos ou terão redução de impostos. A cobrança efetiva começa em 2027. Os itens considerados prejudiciais à saúde, como cigarros, bebidas açucaradas e alcoólicas, vão ficar mais caros. Veículos de luxo e a extração de ferro, petróleo e gás natural também entram na lista dos que vão pagar o imposto seletivo, que é uma alíquota adicional sobre cada produto. O texto prevê ainda a simplificação de impostos nos demais produtos. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ICS deixam de existir. No lugar, virão o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. O teto não poderá ultrapassar 26,5%. Motoristas e entregadores por aplicativo serão enquadrados na categoria de nanoempreendedor, que será isenta da cobrança dos novos impostos se a renda anual for de até R$ 40.500. E no caso da população de baixa renda, haverá ainda a devolução de parte do valor pago a impostos, o chamado cashback, mas só para quem for cadastrado no CAD único ou cadastro de benefícios sociais do governo federal. Os alimentos é o que a gente consome todos os dias, né? E principalmente para as famílias de baixa renda, ajuda 100%, né? Principalmente beneficiários, por exemplo, de Bolsa Família, pessoas que têm bastante carência mesmo, é super importante, né? Muitas pessoas, né, têm poucas condições e se tirar os impostos, pode ser que elas consigam ter mais acesso a esses alimentos para não passar tanta dificuldade e não ficar sem condições de comprar o básico, de comer o básico.
Esta semana, Brasília recebeu o seminário Diálogos Interreligiosos, Construindo uma Cultura de Paz, que reuniu líderes religiosos, acadêmicos e gestores públicos para refletir sobre o papel das religiões na promoção da paz e do respeito mútuo. A TV Suprem estava presente e te conta agora como foi com a repórter Marisol Cadiege. O governo brasileiro, que tem como lema União e Reconstrução, realizou, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com o Instituto Federal de Brasília e da Paraíba, o segundo encontro da série Diálogos Interreligiosos, Construindo uma Cultura de Paz, uma atividade organizada pela Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa, com o tema O Papel da Religião na Promoção da Paz, Construindo Pontes e Entendimentos Mútuos. Os diálogos que aconteceram no Instituto Federal de Brasília, Campus Asa Norte, contou com a participação de líderes religiosos, acadêmicos, pesquisadores, integrantes da sociedade civil, um encontro de reflexão sobre a importância do diálogo amplo e aberto para o entendimento, respeito e o direito a professar a escolha religiosa de cada ser humano. O evento teve início propositadamente no dia 21 de janeiro, data declarada como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, de acordo com a Lei 11.635 de 2007. Entre as autoridades presentes estava a ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, bem como Iá Gilda e Alorixá, responsável pela Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa. A ministra Macaé Evaristo ressaltou a importância do Brasil ser um Estado laico e democrático. Nós estamos numa sociedade democrática, nós defendemos a laicidade do Estado. E a laicidade do Estado, no nosso entendimento, não é um Estado que desconhece as religiões, mas é um Estado que reconhece a liberdade de cada um e cada uma professar a sua fé, da forma como ele entender. Então, é muito importante para nós, nesse momento, reafirmar a laicidade do Estado, reafirmar o nosso respeito à pluralidade religiosa e garantir que no nosso país todas as religiões elas sejam respeitadas. Isso significa que acabou o racismo? Não. Tanto é que nós estamos aqui lutando, porque a gente ainda enfrenta intolerância, violência, mas a luta ela precisa ser permanente. Só assim a gente reafirma a democracia. É muito triste, né? Você ter que ter um dia marcado por intolerância. Poderia ser um dia marcado de alegria, de união, de acolhimento, né? Mas, infelizmente, a nossa religião de matriz africana, e como eu digo para você, a minha pauta é liberdade religiosa. Nós somos a que mais sofremos, mas existem, outras religiões também que estão sendo massacradas, estão sendo pisadas. E a importância desse evento, a importância de políticas públicas na realidade, né? Porque no Brasil, e eu acredito que no mundo, as coisas só conseguem ser funcionadas e funcionar com leis. Poderia ser diferente, né? Então, a importância desse evento, a importância de marcarmos presença em todos os lugares. A gente entra como colaborador, organizador também, porque para entender as instituições de ensino, né, como o Instituto Federal e as universidades, como esse espaço de produção de conhecimento, de saberes, e um espaço também de múltiplos saberes, né? Nós temos aqui o campus como um todo, a universidade, todos os espaços de educação frequentados pela multiplicidade de pessoas brasileiras, né? E o Brasil, por ser pluri-interreligioso, ter esse momento é também trazer aquilo que a gente tem de mais subjetivo, assim como a educação, aprender que tudo que faz parte da gente tem que constituir as nossas elaborações e as nossas produções também. O evento foi também uma homenagem à luta e memória da ancestral Gildásia dos Santos e Santos, Mãe Gilda, fundadora do terreiro de Candomblé Ilê-Acê Abaçá, e que morreu em consequência de um ato de racismo religioso.
Os participantes refletiram sobre temas como a liberdade religiosa, a promoção de uma cultura de paz, a diversidade religiosa no Brasil, entre outros. Temas que contribuem para a promoção e a compreensão da diversidade como essência e direito humano. Um compromisso com a educação num contexto racista e intolerante, onde é preciso elaborar estratégias para aprimorar os instrumentos de enfrentamento. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, e Elianildo Nascimento, membro do Conselho da URI Global, a Iniciativa das Religiões Unidas, ambos presentes no evento, falaram sobre questões fundamentais para o fim do racismo religioso. Ainda continua um processo de intolerância religiosa muito forte no nosso Brasil, no nosso país. Em outro lugar é que as pessoas cada vez mais têm entendido que esse tipo de racismo religioso, da intolerância, é algo que afeta o seu direito humano a professar sua religiosidade. Portanto, nesse sentido, é importante que cada vez mais a população denuncie. A denúncia, ela nos ajuda a organizar essa rede de proteção, a fazer com que cada vez mais as instituições entendam a necessidade de fazer esse enfrentamento. Só a partir de 2012 é que o Disque 100, que é o órgão do Ministério dos Direitos Humanos, que recebem as denúncias de violações de direitos humanos como um todo, a partir de 2012 começou a receber as denúncias vinculadas à intolerância religiosa. De lá para cá, são constantes os aumentos a cada ano das notificações. E nós entendemos, finalmente, que essas notificações ainda são muito subnotificadas, ou seja, porque muitas pessoas não conhecem, não têm noção, conhecimento de quando ocorrem as violações e os crimes. Mas, de qualquer maneira, são tudo que hoje existe, as estruturas estatais e de atendimento a essas demandas, eles buscam mitigar o problema. Construir pontes para uma cultura de paz deve ser uma pauta prioritária para a comunidade mundial. Assim, a União Planetária e o Centro de Estudos Multidisciplinares da Universidade de Brasília, juntamente com a Fundação Darcy Ribeiro, realizam todas as segundas-feiras o Tribuna Livre pela Paz, uma contribuição em prol da paz mundial. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro realizou um transplante de pele humana na rede pública municipal. Saiba como essa inovação promete transformar o tratamento de queimaduras graves e cirurgias reconstrutivas. Pela primeira vez, o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, realizou um transplante de pele humana. O procedimento torna o hospital uma referência no tratamento de queimaduras graves, anteriormente disponível apenas em redes federal e privada. O paciente, um homem de 27 anos com queimaduras profundas causadas por uma descarga elétrica, passou por uma cirurgia bem-sucedida de 3 horas. O transplante utilizou pele retirada de doadores da rede municipal, monitorada pelo Sistema Nacional que coordena doações de órgãos. A técnica é indicada para casos de lesões extensas e queimaduras de 3º grau, protegendo contra infecções e preservando a função da pele. Embora temporário, o haloenxerto prepara o paciente para enxertos definitivos, oferecendo melhores condições de cicatrização. No Brasil, a doação de pele segue critérios rígidos e não desfigura o corpo do doador, com retirada de áreas como tronco posterior, coxas e pernas. A fila de transplantes prioriza pacientes conforme a gravidade, ressaltando a importância de informar familiares sobre o desejo de doar órgãos e tecidos. Segundo os médicos que realizaram a cirurgia, com essa conquista, o Rio de Janeiro avança na oferta de tratamentos de alta complexidade no sistema público de saúde. Você já ouviu falar em Shirin-Yoku?
Essa prática japonesa, conhecida como banho de floresta, é um convite para desacelerar e se conectar com a natureza. Um passeio no parque ou na floresta pode ser bem mais do que relaxante. É um verdadeiro remédio natural para o corpo e para a mente. Sabedoria da Mãe Natureza, um remédio que não custa nada. Assim são os banhos de floresta, uma prática originada no Japão, que envolve passar um tempo imerso na natureza, geralmente em florestas, para relaxar e se reconectar com o ambiente natural. A proposta é estimular os 5 sentidos do ser humano. Décadas de pesquisa comprovaram que a imersão na natureza ajuda a prevenir doenças e tem ação terapêutica. Reduz a pressão arterial, controla os batimentos cardíacos e até diminui a produção de hormônios que causam tensão, problemas que podem ser resolvidos com um simples banho de floresta. Caminhar, apreciar a paisagem e até abraçar árvores renova as energias. É o que explica Isadora, especialista em ecopsicologia e ecologia profunda. Os banhos de floresta, eles me transformaram principalmente na minha relação com como eu enxergo a vida, assim, a natureza e o potencial de cura que reside na natureza. Assim. Eu não imaginava que passar um tempo conscientemente buscando se relacionar com a natureza poderia me trazer tão para perto de mim mesma. Então, me ajudou a acalmar a mente, a ouvir melhor as emoções, a lidar melhor assim também com as minhas emoções, aceitar que elas também possuem ciclos, assim como a natureza. Banhar-se de natureza também fortalece as defesas naturais do corpo. Isso porque árvores e plantas produzem fitocidas, também conhecidas como metabólitos secundários, óleos que atuam na proteção contra insetos e outras ameaças. Estudos indicam que essas substâncias ajudam a reforçar os nossos anticorpos. O Shirin-yoku é uma prática que é traduzida como banhar-se na floresta com todos os sentidos despertos. Então, através disso, você já consegue observar que a intenção é nos fazer nos reconectar com a nossa natureza, através da natureza, através dessa ressensibilização dos nossos sentidos. Então, a gente tem momentos de conexão com a respiração, que é uma coisa que hoje em dia a gente faz inconscientemente. As pessoas aprenderam a respirar da maneira certa, né? Elas respiram aqui em cima, o certo é aqui no abdômen. Elas não escutam o canto dos passarinhos, né? Elas também perderam a sensibilidade para olhar para uma flor, para olhar para a riqueza dessa nascente, por exemplo. Isso tudo por causa do nosso contexto materialista, capitalista, que é um ritmo acelerado e incessante, né? Então, esse contato com a natureza nos traz para esse outro ritmo, o ritmo real, não o ritmo virtual. E assim, a gente vai lembrando o que é ser humano e não o que é ser máquina. Todo sábado, às 8h30, acontece o banho de floresta no Parque Água Mineral. E para participar, basta preencher o formulário que está disponível no Instagram do Parque Nacional de Brasília ou ir no Instagram do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. É uma oportunidade para desconectar do ritmo artificial e se conectar com o ritmo natural. O Instituto Maria do Barro, em Planaltina, está em festa. As peças da coleção Barrolândia, produzidas pelas artesãs do Instituto, foram escolhidas por Anitta para decorar sua mansão. Os tijolinhos e objetos de cerâmica carregam as raízes da comunidade e representam a força cultural das favelas brasileiras. Mais do que arte, é uma forma de gerar renda e valorizar as tradições em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Uma Barrolândia, um lugar que carrega o legado de Maria Augusta Eric de Menezes, ou Maria do Barro.
mulher que se dedicou às minorias nos primeiros anos de Brasília, época em que servia sopa e ensinava um ofício para possibilitar dessa forma o acesso a uma moradia digna. Dona Maria do Barro teve seu reconhecimento pelo então governador Joaquim Roriz, que a convidou para ser secretária de Ação Social. Os valores dos feitos dela também foram percebidos por pessoas como o ex-presidente José Sarney, com quem até tem fotos posando ao seu lado. Certificados e méritos não lhe faltaram em vida e agora, de onde ela estiver, observa e se orgulha da sua fiel escudeira Idalete da Silva, que segue os passos da inspiradora e incentivadora, herdeira do ofício e dos valores, zela pelo legado deixado por Maria do Barro. Junto com outras mulheres, ela segue moldando, bordando as ideias, os projetos e o barro para a produção de peças que decoram espaços brasileiros e europeus. O Instituto Maria do Barro colabora na elevação da autoestima das oficineiras na lida do dia a dia, dentro de um ambiente familiar. O dia a dia aqui é as mulheres chegando, fazendo as suas horas, traz os filhos para cá, ainda mais agora que estão de férias, fico brincando por aqui, né? E aí a gente passa o dia aqui, umas traz o café da manhã e a outra traz uma mandioca cozida, a outra traz um pão, e aí a gente vai cumprimentando tudo e ajuda a gente a ter esse café da manhã aqui. Também almoço é a mesma coisa também. Então a gente é bem unida para poder isso tudo que você está vendo aqui acontecer. Porque eu sozinha, sem elas, nada disso estaria acontecendo aqui. Então, eu estou muito feliz com o nosso resultado, com o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto, conversando, se não está bom para outra, a gente reúne, conversa. Então, é isso, o dia a dia nosso aqui é um dia de harmonia, de união, para tudo acontecer no final do dia, do nosso trabalho bem. Desde criança, né, comecei a brincar com barro, e depois foi para a tecelagem e agora no barro novamente. Hoje em dia eu consigo bordar uma base de 150 peças por dia, mas as meninas produzem bem mais que isso. Sim, bem mais que isso. Atualmente, a produção de peças de barro, que tem sido pilar de transformação social para mulheres e homens, só em 2004, a iniciativa capacitou cerca de 200 pessoas. Hoje, ela atende a um contrato de exclusividade por 5 anos com a Casa Bonita em São Paulo, para onde são enviadas por mês 1.000 peças que são distribuídas Brasil afora, enfeitando casas de norte a sul. As mulheres também tiveram suas peças expostas na Casa Cor e, por meio do arquiteto Gabriel Fernandes, do Estúdio Carioca, Estúdio Roca, o Instituto Maria do Barro compõe a decoração da mansão da artista Anitta, que escolheu como obra os tijolinhos que simbolizam as casas da favela, vivendo de doações e emendas parlamentares quando surgem. Dadá do Barro segue em busca de melhorias para as instalações que ficam em Planaltina, no Distrito Federal. Um sonho que promete ainda muitas realizações. O sonho só está começando, porque a gente tem ainda muitos desafios e sonhos de ver esse lugar aqui com um andar mais para cima, para preparar um lugar assim mais adequado para as crianças, das mães que vêm para cá, que fica sem ocupação. E eu acho que nós temos que ocupar a cabeça desses jovens, dessas crianças, né? Com uma escola, com computação, esse tipo de curso. É o meu sonho, assim, que eu tenho ainda assim dentro de mim para realizar. Um sonho que anda além do sono. Peças como essas aqui atrás de mim estarão na exposição realizada pela ABUP Show, a maior organização responsável por feiras sobre casas e decoração,
que acontecerá de 2 a 5 de fevereiro em São Paulo. Uma bateria biodegradável feita de fungos pode revolucionar o futuro da energia. A inovação é atóxica, biodegradável e promete transformar a maneira como utilizamos recursos energéticos. É mais uma prova de que o reino dos fungos ainda tem muito a oferecer para o planeta. Depois de 3 anos de estudos, cientistas do Laboratório de Celulose e Materiais de Madeira do Laboratório Federal de Teste e Pesquisa de Materiais, na Suíça, desenvolveram uma bateria biodegradável feita de fungos. Na verdade, trata-se de uma célula de combustível microbiana impressa em 3D que funciona com leveduras e fungos de podridão branca. O ânodo usa um fungo cujo metabolismo libera elétrons, enquanto o cátodo contém uma enzima especial que conduz a eletricidade. A bateria é alimentada com nutrientes simples, como açúcar, podendo ser ativada com água e nutrientes. Embora ainda gere baixa potência, suficiente para sensores de temperatura, a inovação é promissora. Ela pode ser usada em sensores agrícolas ou em pesquisas em locais remotos. Além disso, é completamente atóxica e, ao final de sua vida útil, se autodigere. Os pesquisadores buscam agora aumentar a potência e a durabilidade dessa tecnologia, explorando novos fungos que possam contribuir para a geração de energia. Viu só como o nosso mundo está cheio de ideias transformadoras e histórias que inspiram? Seja na ciência, na arte ou na cultura, o futuro está sendo moldado por pessoas e iniciativas incríveis. E por aqui, seguimos trazendo todas essas notícias para você. Acompanhe, comente, compartilhe e fique ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até o próximo boletim e que sua semana seja cheia de boas novas.